Lamborghini Aventador LP700/4. Mais uma Aventador aqui no canal da Vanguard, mas dessa vez com um novo problema. Aqui vamos resolver um dos problemas frequentes desse modelo, que está aqui no setor dos acessórios do motor, que são bem escondidos, bem difíceis de acessar, e lá a gente tem uma recorrência de um certo problema que acontece ali num desses acessórios. Então vamos mostrar o que está acontecendo e vamos também dar uma mergulhada aqui nesses detalhes que a gente encontra na Aventador, que a gente geralmente não mostra aqui no YouTube. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ative as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como essa LP700. E também não esquece da curtida para ajudar a gente a continuar postando esses vídeos rápidos, ou nem tanto, aqui no canal. Vem com a gente. Bom, então trabalhando com a Aventador é sempre mais complicado, porque ela é cheia de detalhes e que a gente tem que tomar uma atenção especial, né? Como, por exemplo, a própria abertura da porta, que se você não tomar cuidado, ela pode encostar na coluna do elevador. E aqui escondido atrás, né, a gente tem aqui o sistema do capô atrás, aqui fica escondido o latch do capô. Dá uma olhada nos detalhes, por exemplo, esse spoiler traseiro de fibra completo. Carro muito elegante, muito bonito e da cor certa, laranja. E fica muito próximo do spoiler, mas a gente consegue abrir também. E lá está ele. Então aqui no meio do carro a gente tem aquele motor V12 em configuração central, traseira central, né? Aqui mais para o meio do carro na parte de trás. E isso muda completamente o layout de disposição de todos os sistemas, né? Lembrando que nesse carro ali na frente nós temos aquele chassi de fibra de carbono, né? Aquela bolha que faz o habitáculo. E todo o restante vem aqui meio que parafusado e passando ao redor. A gente já percebe que o V12 ele não está naturalmente alinhado com o carro. Veja como ele está deslocado um pouquinho lá para a esquerda. Isso eu já falei no vídeo da Aventador branca. Isso porque a transmissão está lá na frente, mas a gente tem a roda traseira aqui. Então existe um cardan passando pelo meio do motor, ou meio que aqui na lateral, e entra para o diferencial, que está mais ou menos aqui em cima da suspensão. Essa é a suspensão do carro. E aí eu pergunto, onde é que estão os acessórios desse motor? Se o motor está quase basicamente encostado aqui na bolha de fibra de carbono desse carro, onde é que ficam os acessórios? Se a transmissão está lá daquele lado, né? Os acessórios que eu estou falando aqui é alternador, bombas hidráulicas, compressor do ar-condicionado, eles ficam aqui na parte de trás do motor. Então aqui na parte de trás a gente tem a correia e todos esses componentes que fazem os auxiliares desse motor, como a parte elétrica, controle de climatização, fornecer pressão hidráulica para diversos sistemas que controlam esse carro, entre outras coisas. Dá para olhar melhor de outro ângulo aqui, ó. Então dá uma olhada aqui nessa parte traseira do motor. O motor ele está terminando aqui. Aqui eu tenho um sistema de correntes dele, onde estão solenoides aqui dos variadores. Aqui a gente tem o sistema da PCV, que é isso daqui que vai para as duas bancadas. Está um pouquinho solto, digamos assim, né? Esse é o chicote do motor, todos esses cabos aqui que estão envoltos aqui com esse tecido, com essa fibra, né? E aqui eu consigo visualizar a correia de acessórios ou a correias de serviços. Significa que todas as partes que utilizam a força do motor para funcionar, todas as bombas, elas estão ligadas aqui nesse compressor. E existem componentes que estão voltados para esse lado e existem componentes que estão voltados para esse outro lado. Aqui atrás do quadro de suspensão do carro, mais ou menos em cima ali, mais ou menos do outro lado do diferencial, na verdade, entre o tanque de óleo do carro, nós temos esse componente aqui, que é
o compressor do sistema de ar-condicionado. Ele está aqui atrás. E é aqui que a gente tem o problema do carro, que é um problema frequente de Aventador, não é a primeira que deu esse problema. E eu vou explicar melhor ainda nesse vídeo, mas antes eu preciso acessar esse cara aqui. E aqui a gente está falando de algumas horas de serviço. Bom, então o serviço ele começa com a desmontagem de tudo que está ao redor, começando com todas essas capas plásticas. Depois a gente precisa recolher o gás do ar-condicionado que está lá pressurizando, ou provavelmente ainda está lá pressurizando o sistema. A gente tem que recolher e acondicionar esse gás para depois fazer a desmontagem do que está muito próximo ali do compressor e, por fim, conseguir, depois de muito suor e custo, a gente conseguir soltar esse compressor e explicar melhor o que está acontecendo aqui. Bom, após muito custo, temos o compressor fora do carro. Basicamente, ele faz parte do sistema de ar-condicionado, que serve para deixar o habitáculo geladinho, né? Faz isso através de um sistema de polias que a gente tem ali, que eu já mostrei. Essas polias são acopladas aqui a esse eixo. Esse eixo está acoplado ao eixo do compressor. E o compressor é basicamente um grande motor que vai pegar refrigerante, que não, às vezes ele é um gás, às vezes ele é um líquido chamado Freon, ou R134, que é o gás desse carro aqui. Através dessas mudanças de estados, em estados de compressão e descompressão, a gente tem uma reação endotérmica e aí a gente tem aquela troca de calor. Lá o evaporador fica bem geladinho, parece uma geladeira, e aí o ar passa por ali. O ar esquenta o evaporador e fica mais gelado. Basicamente é isso que acontece. O que aconteceu aqui? Basicamente o compressor travou e a gente consegue ver isso utilizando aqui, tentando girar o eixo desse compressor, isso aqui é basicamente um motor, e a gente vê que ele está muito travado. É para ter uma resistência aqui, mas não desse jeito. E se eu der uma olhada, tem coisas soltas lá dentro, e se a gente observar aqui a carcaça, eu percebo uma enorme trinca aqui na região do corpo do compressor, né? A gente tem os pistões balançando aqui nesse sentido e aqui algo bateu de dentro para fora. Provavelmente deve estar tudo moído aqui dentro. Então vamos abrir esse compressor e dar uma olhada no que aconteceu. Bom, o compressor travou, então a gente tem uma resistência grande ao movimento. Mas lembra que ele está ligado diretamente lá a polia dos acessórios aqui do motor. E a polia dos acessórios do motor está ligada direto ao virabrequim daquele V12 torcudo. Então, no momento que esse compressor travou e ele virou um grande freio ao movimento, tudo isso daqui se tensionou. O mais fraco sempre perde. No caso, aqui nesse sistema de transferência de força, né, de torque, a gente percebe que aqui o eixo acoplado aqui à polia frontal do compressor, basicamente pulou fora. E isso aqui é o que restou da rosca que vem aqui dentro. Aqui tá liso agora, mas isso daqui originalmente seria rosqueado aqui. Mas não é o caso, já era. Nesse sentido, houve o desacoplamento do sistema bem aqui nessa região. O motor continuou a girar e o compressor, depois que ele quebrou, ficou parado. Basicamente isso. Vamos dar uma olhada aqui dentro, que isso aqui é bem legal, na verdade. Ah, pô, travou mesmo. Bom, é mais fácil desmontar quando o negócio está normal e não quebrado. Então a gente percebe que isso daqui é um compressor de 7 pistões. A gente tem 6, 7. Tem um que travou aqui, esse pistão na verdade ele fica trabalhando nesse sentido aqui. Que seria o virabrequim, que está ligado aqui ao movimento dos pistões, é na verdade uma espécie de disco que funciona nesse sentido aqui. A polia gira esse disco, esses pistões, na verdade, eles ficam parados assim, ó, e o disco gira nesse sentido, de forma que a gente sempre tem um movimento assim dos pistões. Então fica comprime, 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 comprime. Enquanto esse está comprimindo nessa região, eles estão lá embaixo. Conforme esse disco aqui, ó, que está ligado ao eixo, dá para ver que quebrou. A trinca está mais ou menos nessa região aqui. Isso daqui vai casar exatamente
com a posição desse pistão aqui, certo? Aqui seriam as camisas ou os cilindros, né? Onde os pistões ficam trabalhando. E exatamente onde a gente tem esse pistão travado, a gente tem o trinco ali da carcaça desse compressor aqui. Bom, esse na verdade é um cenário péssimo para esse sistema, porque pedaços de compressor foram empurrados para dentro do sistema de ar-condicionado desse carro, que passa por todo o carro. Ele vai até lá à frente, depois volta. Aqui a gente vai ter um trabalho extra, né? Então, para fazer essa limpeza e tirar essas limalhas lá de dentro, a gente vai fazer consecutivas lavagens com um sistema de flush de ar-condicionado específico para isso, com uma garrafa que deposita o produto e ele é pressurizado, né? Para basicamente tirar o máximo dessas limalhas e isso não acabar no novo compressor, e isso vai acabar quebrando esse novo compressor. Então, é uma coisa muito comum. Também a troca do filtro secador aqui é necessária. A gente tem um filtro nessas linhas, nesses canos aí por onde passa o freon. Retém também umidade e algumas partículas também, né? Chama filtro secador. Então a gente vai ter que trocar esses componentes, lavar bem, para que isso dure bastante. O compressor, ele é um compressor que a gente vê o símbolo da Audi, um código Audi inclusive. Como eu disse, esse motor é um motor Audi, esse V12, né? E é natural a gente ver componentes Audi aqui, como por exemplo esse compressor, que é fabricado na verdade pela Denso, que é um fabricante japonês que fabrica compressores para muitos carros. Provavelmente você tem um carro com compressor Denso lá. E ele também é muito parecido com esse aqui, provavelmente. E que nem eu disse lá também, todas as Aventadores acabam tendo um problema aqui, isso aqui é comum, é frequente no caso das Aventadores. O que está causando isso? Assuntos para discussão. Existe um boletim técnico que aborda o assunto. No final a gente pode chamar de defeito crônico desse carro. A Aventador é o único carro que dá problema no compressor? Não, tem vários carros que dão problemas no compressor. Mas pensa a particularidade desse carro. Geralmente esses carros ficam mais tempo parados, essas peças ficam mais paradas que em funcionamento. E tanto o uso severo como o não uso do carro acabam causando consequências ao longo prazo na condição desses componentes. Veja como é complexo o compressor. E no final a gente tem consequências que a gente só vê no longo prazo. Mas tem solução. Bom, vamos fazer a limpeza agora do sistema. Vamos tirar o máximo de partículas que é possível ali, dado o acesso. Instalar o compressor novo. Bom, então vamos lá. O compressor já está trocado, o compressor novo está instalado aqui. Por esse ângulo, com essas outras coisas desmontadas, fica mais evidente para a gente ver a dificuldade que é acessar esse compressor. Mas esse compressor a gente acessa aqui por cima e não pela traseira, né? Aqui vai todo o sistema de escapamento. E se você está bem atento agora nesse vídeo, você está percebendo que eu não estou na Vanguard agora. Na verdade, eu estou aqui na Secret Weapon. E toda essa parte traseira, onde abriga o escapamento original do carro, está desmontada agora. Isso porque esse carro está ganhando agora, neste momento, um escapamento da Secret. Eles estão fabricando artesanalmente à mão todo esse escapamento. Então vamos dar uma olhada nesse processo, porque a gente tem agora o escapamento no meio da sua construção e dá para pegar alguns detalhes bem legais que geralmente a gente não mostra nesse vídeo. Mas antes, olha o que eu tenho aqui do lado dessa Aventador, um carro vermelho também todo desmontado. E se você dá uma olhada, essa daqui são as ponteiras deste carro. Esse é uma Ferrari 458, carro que a gente já mostrou aqui no canal, e um carro qual a Secret Weapon vem fabricando alguns escapamentos. Existem diversas 458 nas ruas do país com este escape aqui. São umas labaredas muito interessantes aqui também. Maiores que a da Aventador. Isso quando eu remapeio. Mas espera que tem uma coisa mais legal ali do outro lado. Na hora que eu tenho desse outro lado aqui, eu tenho lá o mesmo reservatório de óleo do carro. Olha aqui a vareta e o tanque aqui de abastecimento. Nós temos aqui. Depois eu tenho o mesmo compressor, só que esse aqui ainda não quebrou. E eu tenho ali o mesmo motor V12, só que essa daqui está com uma tampa dourada. E se você viu o vídeo que a gente soltou da Lamborghini SVJ aqui no canal, não essa é uma outra, você sabe que essa daqui é uma SVJ. Também eu tenho outra coisa aqui do outro lado. Porsche 911 Turbo 992 Cabriolet, com esse cinza giz,
maravilhoso. E esse carro também nós postamos aqui no canal do YouTube o projeto de escapamento da Secret para esse carro. Esse aqui está pronto, na verdade ele vai agora lá para a Vanguard para a gente terminar a parte de remapeamento eletrônico da central para fazer as adequações da central para o novo escapamento, fazer tudo funcionar perfeito. Mas eu vim aqui na verdade para mostrar o escapamento daquela LP700 laranja em fabricação. Vamos dar uma olhada porque ele está ali na bancada. Bom, eu parei um pouco o Fernando aqui no meio do processo, os caras devem estar bem bravos comigo agora, mas eu vou aproveitar o ponto para explicar um pouco que a gente está aqui no meio da fabricação do catchback. Eu vou falar aqui de duas coisas, primeiro do diagrama e depois do material, do titânio em si e quais são as dificuldades geralmente que a gente encontra para trabalhar com esse carro. Mas aqui eu já estou provando uma coisa que eu já venho falando há muito tempo aqui no canal, né? Que a Secret Weapon é brasileira, que a fabricação é artesanal, feita por mãos brasileiras. O Fernando é uma dessas, duas. E a Secret não é a Vanguard também, certo? Fica aqui em São Paulo. A gente está no novo estúdio deles aqui. Mas está aí, ó. Está aprovado. Vamos falar primeiro de uma das coisas aqui desse diagrama, que é o formato do escapamento, o desenho do escapamento. Se você viu o primeiro vídeo de aventador que a gente soltou aqui no canal, que era também de uma aventadora LP700, uma branca, que tinha um primeiro protótipo lá do escapamento da Secret para esses carros, você vai ver um diagrama muito parecido com esse. Mas aqui o processo de fabricação ele já está otimizado, certo? Lá a gente tinha esse formato meio que parecendo um chifre, né? Com essa união aqui central e depois essas três ponteiras no final, sendo produzidas pelo estilo de pie cut, que é utilizando diversos segmentos de titânio que são soldados para se alcançar, por exemplo, as curvas, né? E aqui, no caso deste, a gente já tem algumas curvas já pré-fabricadas, isso agiliza o processo, mas sem perder qualidade ou sonoridade também. Isso é o mais importante. Então o diagrama ele é equivalente àquele outro que a gente estava mostrando, mas com um processo de fabricação um pouco diferente. Depois no final o que a gente precisa falar aqui também é lidar com o titânio, porque o titânio para aplicação em escapamento, ele é um material, ele é um elemento muito apropriado, ele aguenta todas as cargas térmicas, vibrações e todas as condições extremamente intensas que a gente tem lá no escapamento, principalmente quando ele está saltando labaredas aqui, mas sem ceder. Isso desde que o processo de fabricação considere, por exemplo, a alta reatividade do titânio para oxidação. Ele é um metal que oxida muito rápido, então se ele ficar exposto à atmosfera, conforme a ponteira aqui, a gente está com a tocha derretendo o metal e ele está se liquefazendo para depois ser reformado, solidificado, né, no que a gente chama de solda hoje, ele não pode ter contato a nenhum momento com a atmosfera, senão essa nova liga ela vai ser contaminada pelo oxigênio e a gente não vai ter só titânio ali, a gente vai ter um óxido de titânio e isso cria uma união quebradiça, né? Então o controle das variáveis aqui, que eu já venho falando isso há muito tempo, mas agora eu consigo explicar melhor, o controle das variáveis de fabricação ele é muito importante. Então veja, por exemplo, que a gente tem tochas especiais, né, com copos maiores, com ponteiras mais longas, para deixar o processo com maior controle na mão do soldador, no caso aqui o Fernando, e também a gente tem algumas purgas internas, né? Lembra que quando a gente está soldando aqui esses dois tubos, né, não existe só atmosfera na parte externa, mas sim também na parte interna. E ela precisa ser purgada também interiormente. Então grande parte do custo de fabricação desse escapamento, na verdade, vem do argônio, que deve ser injetado aqui dentro. O argônio é um gás nobre, inerte, ele não reage com outros elementos. E aí se a gente tiver titânio e argônio, a solda vai virar só titânio. Se a gente tiver titânio e oxigênio, aí os dois se juntam e a gente não tem uma solda decente.
E é basicamente isso que eu quero mostrar até aqui. Não vou contar mais segredos, os caras estão me olhando bravos agora. O que a gente precisa fazer é terminar o escape, voltar para a Vanguard e terminar aqui esse projeto. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, vamos lá, senhores. De volta ao mesmo lugar que nós estávamos naquele vídeo da Aventador branca, com escapamento também da mesma marca, semelhante ao projeto que está aqui, mas com algumas nuances de diferença, obviamente. E esse vídeo é um vídeo icônico no canal, foi o primeiro a bater 1 milhão. E a gente tem uma cena muito parecida. Não era o Lucas, mas eu tinha um cameraman com uma câmera de celular naquela época, muito mais rudimentar, acho que era um Samsung S10 que a gente usava para gravar no canal. E olha só, já passaram alguns anos desde aquele vídeo, acho que 2 anos. E aqui estamos de novo, com o mesmo ronco, mas agora com um serviço diferente, que eu tô testando aqui, o ar-condicionado. E eu vou aproveitar para, além de fazer esse teste do ar-condicionado, dar uma esquentada nesse motor, dar uma aferida aqui nos valores de funcionamento, para na sequência fazer a entrega. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é basicamente esperar as temperaturas crescerem. E aí a gente tem esse painel da Aventador, que é um painel dos mais legais do mercado, com certeza. Tem essa peça única de alumínio que faz o frame, faz o aro. E aí nós temos 5 telas, 1, 2, 3 telas aqui. E aí nessas telas eu tenho aqui gasolina, benzina, né? Tá em italiano, temperatura da água, que está quase lá, a válvula termostática deve estar fechada ainda. Desse outro lado aqui, temperatura de óleo, essa eu vou ter que esperar passar daquele pauzinho para a gente começar a explorar essa parte de rotação aqui. E ali pressão de óleo, né? Estamos na lenta. Dá uma acelerada, a bomba começa a girar, a pressão dá uma aumentada e depois volta para o normal. Enfim, aquela primeira Aventador que a gente fez aqui pro canal era do Taiwan, aquele carro veio do Taiwan naquela época. E o mapa daquele carro era uma versão do Taiwan, muito curioso isso, né? Essa aqui já é europeia. Ó, eu tenho as leituras aqui, então ela é uma 2013 e do mercado europeu, essa é a versão do software que está lá. Muito interessante. As nuances que a gente só vê aí quem está trabalhando nos planos de fundo. Estou no Estrada, vamos para o Corsa, SC desligado. Gostou? Deixa a curtida aí, mas não para por aqui não. Deixa a curtida e a gente continua. Valorizar o trabalho das pessoas que vivem, moram e trabalham aqui no Brasil. Nada mal. Bom, vamos fazer aquele take de puxada para fazer as coisas esquentarem um pouco também.
Temperaturas do escapamento, 600 graus Celsius. Isso porque tá tudo livre. Isso não é nada. O original passa de 900. Que foi isso, meu amigo? Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade aqui para misturar trabalho com prazer, talvez. Lembrando, resolvemos o problema do ar-condicionado, agora ele gela. Resolvemos os problemas nas duas sondas, esse carro tem 4 bancadas. E ali a gente fez a substituição de 2 sensores, que a gente acabou de testar inclusive. Agora a mistura está equalizada nas 4 bancadas. A cada 3 cilindros desse carro a gente tem uma regulagem de mistura, muito interessante, e IGTs também. Tá tudo certo, agora tudo funcionando, testado à prova. E depois, por último, a gente teve a oportunidade de apreciar o ronco certo, a afinação perfeita desses 12 cilindros com um escapamento em titânio da Secret Weapon. A gente já mostrou isso aqui antes no canal, há alguns anos atrás, e é muito curioso e muito gratificante ter visto toda a evolução que a gente teve durante todos esses anos da Secret e do apoio também dos proprietários desses carros para a gente fazer tudo isso virar realidade, ser possível, né? E ainda assim, no final, apreciar esse ronco. Vou soltar de novo, dá uma olhada. Vamos soltar. Rejoice. Então é isso, senhores, mais um vídeo de Aventador, de alguns que a gente já tem aqui no canal, mais um carro com ronco perfeitamente afinado, sem luz de injeção e agora com o ar-condicionado gelando. Não esquece de deixar a curtida se você curtiu e apoia esse tipo de iniciativa tupiniquim, feitas por mãos brasileiras, que a gente tem aqui nesse escape de titânio da Secret Weapon. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Como assim? A gente tem muita coisa ainda para saltar nesse nível aqui, agora nesse próximo ano. Então se inscreve agora para você não perder os outros conteúdos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.